Muito bem, pessoal. Então, continuando com a aula a respeito de campo elétrico uniforme, eu queria discutir com vocês aqui, ó, vou até mostrar os slides anteriores para vocês pegarem a continuação, né? Chegamos na carga do elétron, pela experiência de Millikan. Agora, o que eu quero é analisar o movimento de cargas elétricas num campo elétrico uniforme, ok? Então, imagine aqui duas placas planas, paralelas, eletrizadas com cargas de sinais opostos de mesmo módulo, ok? Teremos aqui, então, uma região de campo elétrico uniforme. Vou pegar uma carga positiva e vou soltar essa carga ali dentro daquele campo. E numa segunda situação, isolada da primeira, eu vou soltar uma carga negativa. Beleza? Qual que é a diferença? Bom, é o sentido do movimento. A diferença é a seguinte: para uma carga positiva, força e campo têm o mesmo sentido. Então, se a força na carga positiva vai apontar para a direita, a aceleração dessa carga será para a direita. E no outro caso, carga negativa, força e campo têm sentidos opostos. Sendo assim, a segunda carga negativa vai ser acelerada para a esquerda. Mas, quanto vale essa aceleração? Como determinar a aceleração dessa carga? Bom, nós poderíamos lembrar que se uma partícula está sujeita à ação de uma única força, essa força atua como força resultante. E a segunda lei de Newton nos auxilia para determinar a aceleração dessa partícula. Então, lembrando, força resultante é a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? É a força elétrica, que é dada por Peck. Sendo assim, se a força resultante é a força elétrica, nós poderíamos dizer que a massa vezes a aceleração da partícula é igual ao campo elétrico vezes a carga da partícula, ok? Bom, nós poderíamos então determinar a aceleração dessa partícula fazendo QE por M, a carga vezes o campo elétrico dividido pela massa da partícula. Beleza? Então, para você lembrar dessa formulinha, lembra que no céu a carga terá uma aceleração dada por Aquem, beleza? Aquem é a aceleração da partícula abandonada no campo elétrico uniforme. Galera, o módulo da carga não muda durante o movimento, o campo elétrico também tem um módulo constante, a massa da partícula também não muda, portanto, todas essas características utilizadas para determinar a aceleração são constantes, logo, essa aceleração também é constante. Logo, nós podemos concluir que o movimento dessa carga será uniformemente variado, ok? Bom, essa é a primeira situação, carga em movimento retilíneo uniformemente variado. Vocês já estudaram, vocês sabem descrever perfeitamente o movimento retilíneo uniformemente variado. A diferença é que nós vamos determinar a aceleração antes com a formulinha do Aquem, beleza? Então é só você determinar a aceleração fazendo Aquem, e aí então o exercício vai pedir para você o deslocamento da partícula após um certo tempo. Imagina, ela sai aqui do ponto A e se desloca percorrendo um deslocamento ΔS até o ponto B. Imagine que esse movimento aconteça em 5 segundos. Qual foi esse deslocamento ΔS? Você usa a equação horária do deslocamento, ΔS igual V0t mais A por 2t quadrado, a famosa formulinha do sorvetão, só que aqui estou escrevendo em termos do deslocamento e não da posição, ok? E você consegue determinar esse deslocamento. Ou, qual a velocidade da partícula no ponto B, após ela percorrer aquele tempo que a gente tinha discutido antes? Bom, você usa a equação horária da velocidade. Velocidade final é a inicial mais a aceleração vezes o tempo. Lembra que essa aceleração você vai tirar com o Aquem. Não tem segredo, é só fazer a formulinha do Aquem antes de utilizar as equações do movimento uniformemente variado, ok? Ah, mas e se eu não tiver o tempo? Se eu não tiver o tempo, eu saio por
Torricelli, a velocidade final ao quadrado é a inicial ao quadrado mais 2a ΔS. Beleza? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês aí com a teoria. Vamos fazer um exercício para ver como é que a gente aplica isso? Então, bom, pessoal, vamos fazer então esse exercício número 14 aqui. Exercício da Unicamp, aberto. Beleza? Exercício discursivo que trata exatamente do que nós acabamos de discutir, tá? Então, acompanha a leitura aí comigo. Um elétron é acelerado a partir do repouso ao longo de 8,8 milímetros por um campo elétrico constante e uniforme de módulo 1/10 a quinta volt por metro. Volt por metro é a mesma coisa que Newton por Coulomb, ok? Sabendo-se que a razão carga pela massa do elétron vale E por m 1,76 10 a 11 Coulomb por quilograma, calcule a aceleração do elétron. Bom, então vamos começar aqui tirando os dados. Veja que ele fala aí para nós que o elétron vai percorrer 8,8 milímetros. Já vamos transformar aqui, mili é 10 a menos 3, então 8,8 10 a menos 3 metros. Ele fala ainda para nós que o campo elétrico é 1/10 a quinta volt por metro, que é a mesma coisa que Newton por Coulomb, e que a razão entre a carga e a massa do elétron, E por m, é 1,76 10 elevado a 11 Coulomb por quilograma. Beleza? E aí, então, na parte A, ele pede para nós a aceleração do elétron. A gente já sabe que carga acelerada exclusivamente pela ação do campo elétrico, a aceleração é dada por Aqm. A gente sabe que Q por m vale 1,76 10 elevado a 11. O campo elétrico vale 1/10 a quinta, que nos permite então concluir, já que está tudo no sistema internacional, que a aceleração é 1,76 10 elevado a 16 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, essa é a aceleração do elétron. Agora nós poderíamos partir para a parte B, que pergunta para nós a velocidade final do elétron. Então veja, ele parte do repouso entre duas placas condutoras e migra então percorrendo 8,8 milímetros, que é 8,8 10 a menos 3 metros. Nós sabemos a distância, não sabemos o tempo, então a equação de Torricelli nos dá a condição de resolver essa parte. V quadrado é V0 ao quadrado mais 2A ΔS, beleza? Isso aqui, velocidade inicial, é zero. Ele falou parte do repouso, né, no enunciado, então nós poderíamos resolver fazendo a raiz quadrada de 2A ΔS, beleza? Só passei o quadrado aqui tirando a raiz, nós teremos que a velocidade é raiz quadrada de 2 vezes 1,76 10 elevado a 16 vezes 8,8 10 a menos 3, ok? Segundo, a raiz 2 vezes 1,76 10 a 16 vezes 8,8 10 a menos 3. Bom, vamos deixar essa raiz aqui para o final. Vou deixar o quadrado aqui. Então, 2 vezes 1,76 10 a 16 vezes 8,8 10 a menos 3. Bom, pessoal, 2 vezes 8,8
dá 17,6. Vezes 1,76, 10 a 13, beleza? 16 menos 3, 13. Aqui, ó, 1,76, 17,6 vezes 10 a 13 é a mesma coisa que 1,76 vezes 10 a 14, beleza? 1,76, 10 a 14, 1,76 vezes 1,76 é 1,76 elevado ao quadrado, 10 a 14. Agora nós vamos tirar a raiz quadrada de tudo isso, beleza? E vamos tirar a velocidade. Essa velocidade aqui, ó, ela é bom, vou deixar esse risco aí, desculpa. Raiz quadrada de 1,76 ao quadrado dá 1,76. Raiz de 10 a 14 dá 10 a sétima metros por segundo, ok? Bom, então essa é a velocidade desse elétron depois dele percorrer aquela distância de 8,8, 10 a menos 3 metros. Para esclarecer para vocês, ali na parte C, ele pergunta qual o raio da órbita descrita pelo elétron. Ele fala que depois que o elétron abandona esse campo elétrico, ele vai penetrar perpendicularmente num campo magnético. A gente ainda não estudou o campo magnético, então esse item ele está deslocado, tá? Não precisa fazer a parte C. Tranquilo? Bom, é assim que a gente vai proceder para resolver esse tipo de problema, pessoal. Veja que nesse caso o elétron se movimenta exclusivamente sob a ação da força elétrica. Só o campo elétrico que vai aplicar a força, vai permitir que a força exista ali naquele elétron e ele vai acelerar. Agora, é possível que a gravidade também atue. E aí então nós poderíamos pensar esse exercício 17 aqui, ó. Vamos fazer o exercício 17 para a gente encerrar essa aula, ok? Bom, o exercício 17 é um pouco diferente desse exercício que a gente acabou de resolver. É uma situação bem parecida com a experiência de Millikan, ok? Porém, tem as suas peculiaridades, tá? Então, exercício 17, ele traz ali para nós o exercício da Unesp que diz o seguinte: um dispositivo para medir a carga elétrica de uma gota de óleo é constituído de um capacitor polarizado no interior de um recipiente convenientemente vedado, como ilustrado na figura. A gota de óleo, com massa M, é abandonada a partir do repouso no interior do capacitor, onde existe um campo elétrico uniforme E. Sob a ação da gravidade e do campo elétrico, a gota inicia um movimento de queda com uma aceleração 0,2 g, ou seja, 20% da aceleração da gravidade, onde g é a aceleração da gravidade. O valor absoluto do módulo da carga pode ser calculado através da expressão. Bom, então a ideia é a seguinte: nós vamos ter um movimento de queda com uma aceleração de 0,2 g, beleza? Bom, a ideia é um pouco diferente porque lá na experiência de Millikan, a gotinha ficava parada. Aqui ela vai cair, só que ela vai cair mais lentamente do que ela cairia se não tivesse dentro ali daquele capacitor, ok? Por que que ela vai cair mais lentamente? Se a gente fizer a análise das forças aqui, ó, nós vamos ter, puxando a partícula para baixo, a força peso, e empurrando a partícula para cima, a força elétrica. Só que você vê aqui, ó, que eu marquei um vetorzinho um pouco menor para a força elétrica comparada com o peso. É por isso que a partícula acaba caindo mais lentamente do que cairia
estivesse dentro do campo elétrico, ok? Bom, ela vai ter essa aceleração aqui e nós poderíamos pensar na seguinte situação. Se a partícula ela desce em movimento acelerado, a força resultante agora é igual a massa vezes a aceleração, porém essa força resultante é a força a favor da aceleração menos a força contra a aceleração. Portanto, o peso menos a força elétrica, peso menos a força elétrica é a massa vezes a aceleração. O peso, a gente faz a massa vezes a gravidade, a força elétrica, o campo vezes a carga. Essa carga aqui é o módulo, beleza, pessoal? E aqui a massa vezes a aceleração, que é 0,2 G. Vou trazer tudo isso aqui, 0,2 mg. Para o lado de cá, vai sobrar para nós mg menos 0,2 mg igual a, vou levar esse EQ negativo para o outro lado do sinal de igualdade, vai mais EQ. Aqui é a mesma coisa de 1 mg menos 0,2 mg, 1 menos 0,2, isso aí dá 0,8 massa vezes a gravidade. Vou passar o campo elétrico dividindo e a gente chega na carga elétrica, ok? Então a carga elétrica é 0,8 mg por E, que é o campo elétrico. 0,8 massa vezes gravidade pelo campo elétrico, ok? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Vocês devem se deparar com um exercício desse tipo em muitos vestibulares por aí. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.